pessoal, tudo bem? Eu queria falar rapidamente com vocês sobre os Estados Unidos, sobre Brasil e Estados Unidos. Você sabia que você pode ter um negócio nos Estados Unidos, mesmo não estando lá, não morando nos Estados Unidos? Esse é um assunto bastante interessante. Nos Estados Unidos, você pode ter o seu negócio independente de você morar ou estar vivendo lá. Isso é possível, ok? Eu vou explicar para vocês rapidamente alguns conceitos importantes que eu acho que é interessante você saber, porque hoje, amanhã ou depois, você pode querer estender o teu negócio para os Estados Unidos, querer levar o teu negócio para os Estados Unidos. Então vamos lá, rapidamente, vou falar as premissas básicas, tá? Para você ter um negócio nos Estados Unidos. Para você abrir uma empresa nos Estados Unidos, é muito simples, ok? Você não precisa ter nenhum sócio americano para abrir uma empresa nos Estados Unidos. Você pode abrir essa empresa sozinho, inclusive. Você não precisa nem ter sócio para abrir uma empresa nos Estados Unidos. Você pode abrir uma empresa individual lá, como se fosse uma empresa individual. Nos Estados Unidos a gente tem basicamente dois tipos de empresa. Uma que a gente chama de LLC e outra de Corp. Uma é a Limited Liability Company e a outra é uma Corporation, ok? Cada uma delas tem características específicas. Eu não vou me estender na questão das características aqui da Corp ou da LLC, porque isso demanda um pouco mais de tempo, né? Então eu posso fazer um próximo vídeo depois e explicar um pouco mais sobre essas características. Mas basicamente o que eu quero explicar para vocês é o seguinte: abrir empresa nos Estados Unidos é simples, você pode abrir sozinho, você não precisa ter green card, você não precisa ser americano, não precisa ter um sócio americano. Primeiro ponto. Que tipo de documento e estrutura? Documento que você precisa é ter um passaporte válido. Você tendo um passaporte válido, você consegue abrir uma empresa nos Estados Unidos. E óbvio, desde que você não tenha nenhum problema no mercado americano. Se você nunca esteve lá ou já esteve e teve algum tipo de processo, essas coisas aí pode complicar. Mas do contrário, você tendo um passaporte válido, e lembrando, eu estou falando de passaporte e não estou falando de visto. Não é obrigatório você ter um visto para abrir uma empresa nos Estados Unidos, ok? Muita gente confunde, acha que para abrir uma empresa nos Estados Unidos eu preciso ter green card, eu preciso ter um americano como sócio. Não precisa. Óbvio que é importante você ter, além do passaporte, um visto, porque eventualmente você vai precisar ir para lá. Mas para abrir a empresa não precisa do visto. O que você vai precisar provavelmente de um visto, pelo menos de turista, é para você ir para lá depois para abrir a conta no banco, que eu vou falar no item seguinte aqui. Então, documento e estrutura. Então você pode abrir uma LLC ou uma Corp. Você tendo um passaporte válido, ele já funciona, ele tem que ter validade de pelo menos 6 meses, né, para a gente poder abrir a empresa. E a estrutura aí a gente define no momento da abertura. Endereço e conta em banco. Bom, o endereço, dependendo do tipo de negócio que você tem, o que você vai fazer, muitas vezes se usa o endereço do própria contabilidade, do próprio escritório de contabilidade. Nós temos escritório de contabilidade nos Estados Unidos e a gente tem muitos clientes que usam o nosso endereço para ter um negócio funcionando nos Estados Unidos. Então o endereço também não é um problema, né? Dependendo do tipo de negócio, obviamente. Geralmente é serviço, consegue usar o escritório. Quando você tem um negócio que vai comprar e vender, você pode também usar o endereço do escritório como endereço da empresa para receber correspondência. E muitas vezes o que os empresários fazem é eles alugam o que a gente chama de warehouses, que são depósitos e tal, porque nos Estados Unidos você consegue terceirizar absolutamente tudo, né, para um negócio. Então, geralmente se abre um warehouse e aí a mercadoria, se ele for exportar a mercadoria do Brasil, se ele for importar a mercadoria dos Estados Unidos para cá, ele usa geralmente um warehouse, que é um barracão, um depósito que ele pode alugar, inclusive com serviços contratados já para fazer a manipulação dos produtos, para fazer embalagem, segmentação, segregação de produto e tudo mais. Você pode terceirizar tudo. A conta em banco é o único detalhe que hoje, atualmente, o empresário que abriu a conta, um dos sócios, se for um ou mais sócios, se for apenas um, ele tem que ir até os Estados Unidos, ele tem que ir no banco para assinar a abertura da conta. Tem alguns bancos pequenos que ainda conseguem fazer isso de forma remota, mas é bem difícil hoje em dia, tá? Em função de lava-jato no Brasil, em função de várias coisas, ficou muito difícil. Mas o que a gente indica é usar um banco de linha, que a gente fala, um banco grande, né? A gente tem alguns que a gente indica. Para você abrir uma conta em banco, você vai ter que ir até lá, sentar junto com o gerente e fazer a assinatura da abertura da conta. Basicamente é isso que você precisa fazer nos Estados Unidos. Geralmente você vai com tudo pronto, já com a empresa aberta, você só leva os documentos para abrir a conta e aproveita e abre a conta da pessoa física. Sim, você também pode ter uma conta corrente sua
nos Estados Unidos. Quando você tem uma empresa, abrir uma empresa, você abre a conta corrente da empresa e pode abrir uma conta corrente sua também. Falando rapidamente sobre impostos e obrigações. O imposto nos Estados Unidos também é simplificado. Cada estado tem uma legislação e cada município também tem uma legislação. Então depende do tipo de empresa que você vai abrir, do tipo de negócio que você vai ter. Você pode ter incidência de imposto municipal, estadual e federal. O federal todos têm. O federal é muito simples. Você calcula uma vez por ano sobre o lucro. Efetivamente sobre o lucro. Auferir o lucro é sobre esse lucro que vai ser calculado o imposto. Não é como no Brasil que você tem vários impostos sobre faturamento, impostos não cumulativos, cumulativos. Lá não, você tem um imposto de renda que você calcula uma vez por ano, de acordo com a tua contabilidade. Você apura o resultado, sobre esse resultado você vai pagar uma taxação que hoje ela oscila entre mais ou menos 10% e 25%, dependendo do grau, da quantidade de lucro que você auferir durante o exercício. Sempre o exercício de janeiro a dezembro. Obrigações. Várias obrigações você tem lá, você tem que entregar o tax return, que a gente fala, que é a declaração de imposto de renda, tanto da empresa quanto dos sócios, passa a ter também essa declaração. Vale lembrar uma coisa, os Estados Unidos não têm acordo de não bitributação com o Brasil, pelo menos por enquanto, né? Nós estamos em janeiro agora, começo do ano, ainda não tem nenhum acordo de não bitributação. Pode ser que agora com esse novo governo, com as tratativas que estão acontecendo com os Estados Unidos, isso mude. Mas até o momento a gente não tem acordo de não bitributação. Mas a gente tem um acordo de compensação. Não temos acordo de não bitributação. Acordo de não bitributação significa que se você tributou lá, se tivesse esse acordo, se você tributou lá, você não precisa tributar mais no Brasil. Como não tem esse acordo, a gente tem um acordo de compensação. Você tributa lá, o que você pagou de imposto lá pode ser compensado aqui e se tiver diferença você calcula aqui no Brasil. Isso também a gente precisaria ter um vídeo específico para explicar porque tem vários detalhes, tá? Eu estou fazendo para vocês aqui um overview sobre os principais pontos de você ter um negócio nos Estados Unidos. Em outros vídeos a gente vai explicar mais em detalhes isso se a gente tiver aí a necessidade. Bom, então, assim, impostos e obrigações, você tem os tax returns, você tem, nos Estados Unidos é diferente do Brasil, todo ano você tem que fazer a renovação da tua empresa. Então aqui no Brasil você abre a empresa, fez o contrato social, registrou, ela está aberta. Enquanto você não mudar aquele contrato, não precisa alterar nada. Nos Estados Unidos não, todo ano você tem que renovar isso. Então existe uma renovação, existe um agente, que a gente chama de agente registrado nos Estados Unidos, que é a pessoa responsável pela informação da tua empresa. Então, geralmente o escritório de contabilidade se torna o seu agente registrado também, é o que a gente faz aqui com o nosso. Então, basicamente o que você tem lá de impostos são impostos federais sempre, o imposto estadual, ele é sempre adicionado ao valor do produto, ele é estadual e você só vai ter imposto estadual quando você vender a consumidor final. Não é que nem no Brasil também que está vendendo de um para o outro, tem que ficar calculando ICMS e tudo mais. Não, lá você adiciona valor, então seu valor é 10, você adiciona o valor do imposto quando você vende a consumidor final. Quando você vende a algum revendedor, enfim, quando não tem consumidor final na cadeia, você não vai pagar imposto estadual, você vai pagar só imposto sobre o lucro, ok? Para encerrar aqui, mercado de atuação. O mercado de atuação depende de cada negócio. Óbvio que cada negócio tem um mercado diferente. Os Estados Unidos tem um mercado muito maduro, né? É um mercado gigantesco, mas sempre tem espaço para colocar novos negócios, sempre novos negócios bem feitos. Eles crescem nos Estados Unidos porque é um volume de negociação nos Estados Unidos é gigantesco, então muita gente consumindo, então seja produtos, sejam serviços, sempre tem espaço para coisas boas. Se o teu produto, o seu serviço é bom e cabe você ter uma prestação de serviço nos Estados Unidos, vale a pena você pensar seriamente em ter o teu negócio nos Estados Unidos. Se você tiver dúvidas, quiser mais informações e tal, coloca aí no nosso canal, manda pra gente a pergunta e eu vou ter prazer em responder para vocês. Pense nisso, em sua empresa nos Estados Unidos. Forte abraço!